Amplamente considerado um dos maiores culturistas da história, venceu a mais importante competição de culturismo, o Mr. Olympia, 8 vezes seguidas. Detém ainda o recorde do maior número de títulos enquanto profissional, com 26, superando os 22 títulos de Vince Taylor. Ronald Dean Coleman, mais conhecido por Ronnie Coleman, nasceu a 13 de maio de 1964 em Monroe, Louisiana. Criado pela mãe solteira Jessie Benton, juntamente com um irmão mais novo e 2 irmãs mais novas. Experimentou vários desportos, mas onde mais se destacou foi no futebol americano. Ronnie era também muito trabalhador no que se referia a ajudar a família, mantendo sempre 1 ou 2 trabalhos depois da escola e aos fins de semana, e assim aliviar os encargos financeiros da sua mãe. Jogou futebol americano pela Grambling State University, mas também levava muito a sério os seus estudos, tendo-se formado com distinção em contabilidade. Ronnie trocou Louisiana por Dallas, onde esperava encontrar maiores oportunidades de trabalho na sua área. Mas as coisas não correram como esperado e ele teve de entregar jornais e pizzas para a Domino's para fazer face às despesas. Um dia, enquanto passava os olhos nos classificados do jornal, viu que o Departamento de Polícia de Arlington, um subúrbio de Dallas, estava a contratar. A ideia de um trabalho melhor remunerado e mais benefícios fizeram-no juntar-se à polícia. Ele sempre tinha levantado pesos e continuou a fazê-lo na sala de musculação da esquadra. Em 1989, um dos seus colegas polícias convenceu-o a ir ao Metroflex Gym, que tinha aberto apenas 2 anos antes, mas já era conhecido como o melhor ginásio da zona, a casa de muitos culturistas e powerlifters. Sobre a primeira vez que viu Ronnie Coleman, Brian Dobson, proprietário do Metroflex Gym, disse: "Eu soube imediatamente que estava a olhar para uma aberração genética." Dobson ofereceu um livre trânsito a Coleman para ele ser seu parceiro de treino e competir pelo ginásio. Em 1990, apenas 4 meses depois de ter começado a treinar no Metroflex Gym, participou na sua primeira competição de culturismo, o Mr. Texas, vencendo facilmente. Em 1991, competiu nos NPC Nationals, ficando na 4ª posição, atrás do campeão Kevin Levrone, Flex Wheeler e Paul DiMaio. Representou depois os Estados Unidos da América no Campeonato do Mundo Amador, anteriormente conhecido por Mr. Universo, após passar um teste de drogas, e disputou um Pro-Car contra os melhores culturistas amadores do mundo. A competição teve lugar na Polónia e Ronnie venceu os melhores pesos pesados do resto do mundo e ganhou um cartão profissional da IFBB. Fez a sua estreia como profissional a 9 de maio de 1992 no Chicago Pro, terminando num pouco auspicioso 11º lugar. Algumas semanas mais tarde, em Nova York, Ronnie competiu no Night of Champions e terminou em 14º. Naquela época, os vencedores das categorias de peso no Campeonato do Mundo Amador podiam competir no Mr. Olympia, e foi assim que Ronnie se classificou para o evento. A competição teve lugar em Helsínquia, Finlândia, e Ronnie foi um dos 7 atletas que empataram no 16º lugar. O ano de 1995 viu uma versão maior e melhor de Ronnie,
que havia produzido cerca de 6,8 kg de nova massa. Ele tinha agora um patrocinador, a Metarex, uma marca de suplementos. Este foi também o ano em que ele venceu a sua primeira competição como profissional, o Canadá Pro Cup. Em 1996, repetiu a vitória do ano anterior no Canadá Pro Cup. Participou também no Mr. Olympia, ficando na 6ª posição. Em 1997, participou em 11 competições e venceu apenas uma, o Grande Prémio da Rússia. Ronnie começou 1998, ano marco da sua carreira, com uma derrota para Kevin Levrone no Grande Prémio Pro de São Francisco, mas venceria depois o Toronto Pro Super Show e a Noite dos Campeões. A 10 de outubro, no Madison Square Garden de Nova York, teve lugar o Mr. Olympia. Apesar dos grandes favoritos à vitória serem Flex Wheeler e Nasser El Sombati, Ronnie Coleman venceu por uma pequena margem de 3 pontos sobre Wheeler. No ano seguinte, voltou a vencer o Mr. Olympia, superiorizando-se uma vez mais a Wheeler. Chega um novo milénio e Ronnie Coleman vence o seu terceiro Mr. Olympia, derrotando desta vez Kevin Levrone. Em 2001, vence o seu quarto título consecutivo no Mr. Olympia, derrotando Jay Cutler. Nesse ano, venceu ainda o Arnold Classic e o Grande Prémio da Nova Zelândia. Em 2002, a esperada desforra de Jay Cutler não se materializou, tendo este decidido abdicar do Mr. Olympia para se concentrar em ganhar o seu primeiro de 3 títulos consecutivos no Arnold Classic. Ronnie voltaria a vencer a mais importante prova do culturismo mundial, derrotando nesta ocasião Kevin Levrone. Nas edições de 2003, 2004 e 2005 do Mr. Olympia, o grande adversário de Ronnie voltou a ser Jay Cutler. Com a vitória de 2005, Ronnie igualou o feito de outra lenda do culturismo, o grande Lee Haney. O ano de 2006 poderia converter Ronnie Coleman no primeiro e único culturista da história a vencer o Mr. Olympia em 9 ocasiões. A competição teve lugar na Orleans Arena de Las Vegas e a final da prova foi uma vez mais discutida entre Ronnie Coleman e Jay Cutler, mas desta vez a fortuna esteve do lado de Cutler. No ano seguinte, Ronnie participa pela última vez no Mr. Olympia, terminando na 4ª posição. Ronnie Coleman era um atleta com medidas monstruosas. Pesava 136 kg em competição, tinha 152 cm de peito, 91 cm de cintura, 61 cm de braços, 86 cm de coxas e 55 cm de gêmeos. Em 2010, Ronnie criou a sua marca de suplementos Ronnie Cole Signature Series. Ronnie Coleman seguia o treino da velha escola, básico, pesado e usando pesos livres. Mas os seus treinos brutais deixaram sequelas físicas profundas e obrigaram-no a submeter-se a várias cirurgias à coluna, costas e ancas, a última das quais em fevereiro de 2016. A carreira de Ronnie Coleman demonstra uma lei fundamental da natureza. Por tudo o que se ganha, perde-se alguma coisa. Tudo se resume a saber se o que se ganha compensa o que se perde. Para Ronnie Coleman, compensou.
Ele pode ter abdicado de uma vida livre de dor na velhice, mas tornou-se um dos maiores de todos os tempos no desporto que adorava. Teria conseguido se não tivesse sido tão impulsivo, tão intenso, tão extremo? Improvável.